Guerra Viltrumita, Omni-Man de volta, dinossauros e aparição do Treg. Nesse vídeo vamos comentar 10 coisas que vão acontecer na 4ª temporada de Invencível. Então, vamos nessa! Aproveito o que vier. Fala pessoal, eu sou o Pedro e primeiro de tudo, fica o aviso de spoilers. Aqui nesse vídeo eu vou comentar tudo que vai rolar na série e também tudo que rola nos quadrinhos. Então se você não quiser saber nada, para o vídeo por aqui. Mas se você quiser saber, já que esse vídeo é pra isso, vem comigo. Retorno do Nolan e do Alan. Eu vou comentar o que rola em ordem cronológica, seguindo cada capítulo dos quadrinhos, beleza? Então, a última vez que vimos Nolan e Alan foi no 4º episódio, após eles fugirem da prisão Viltrumita e o Nolan revelar que há menos de 50 Viltrumitas puro sangue pelo universo. Logo nos 2 capítulos após o final da 3ª temporada, vimos o Nolan contando que rolou uma epidemia causada por um vírus chamado Vírus Praga, que foi criado pelos inimigos dos Viltrumitas e matou boa parte da sua raça. Nolan finalmente se une à coalizão de planetas, até dividindo um quarto com Alan e sua namorada, o que resultou nesse momento. Eles partem uma missão para recrutar pessoas para a coalizão, olha só, até rimou, e também para se preparar para a Grande Guerra Viltrumita, que está se aproximando. Primeiro, eles recrutam o Space Rider, depois descongelam os Ragnars. Os Viltrumitas congelaram os Ragnars porque eles são uma das poucas criaturas no universo que podem ferir os Viltrumitas facilmente, e por isso eles foram congelados, mas agora estão de volta. Vimos que eles estão atrás do Battle Beast e que o Thaddeus, outro Viltrumita que também se rebelou contra o Império, mandou a coalizão criar uma versão ainda mais aprimorada do vírus Praga. Tudo isso vai voltar daqui a pouco aqui no vídeo, aguenta aí. Aparição do Dinossauros. Após a luta com Conquista, o Mark ficou tão ferrado que agora usa um braço robótico, uma mão robótica e uma perna robótica, enquanto não se recupera 100%. Mas enquanto ele ajudava a reconstruir a cidade após as guerras, ele é atacado por dinossauros. O Dinossauros é tipo o Hulk de Invencível, sabe? O seu verdadeiro nome é David Anders, mas toda vez que ele se sente entediado ou apático, ele vira o Dinossauros, o seu alter ego, que é basicamente um T-Rex vermelho bombado e também mega poderoso, que também é um extremista. Quando ele ataca o Mark pela primeira vez, ele diz que na verdade as guerras foram uma coisa boa, porque a humanidade estava passando por um problema de superlotação e que a destruição da cidade e também a morte de várias pessoas acabou sendo uma coisa boa, porque diminuiria a emissão de carbono e poderia acabar com problemas climáticos que a gente enfrenta. Tipo um dia normal no verão do Rio de Janeiro e tá 55 graus. Sim, isso é um problema climático muito grave. O David Anders não concorda com o que o Dinossauros faz, mas quando ele se transforma, ele não tem muito controle. Por hora, na 4ª temporada, a história do Dinossauros acaba por aqui, mas ele vai voltar ainda mais forte e vai voltar como vilão, provavelmente só na 5ª temporada. E o arco dele vai ter uma certa importância com o arco do Wengerston Levy. Se você quiser saber mais detalhes, é só ver aqui esse vídeo, ou melhor, confere o link aqui na descrição após esse vídeo acabar. Eve Atômica fica grávida. De tanto Mark e Eve praticarem o ato, é claro que viria um novo CPF. Logo após o Mark enfrentar o Dinossauros, a gente vê que a Eve Atômica tá grávida. Só que ela não conta isso para o Mark. Ela até chega a conversar com o William sobre isso, mas mantém tudo em segredo. Ela diz ao Mark que tá meio mal, mas mesmo assim se une a ele para enfrentar a Universa. Isso acaba sendo um problema, porque quanto mais a Eve usar os seus poderes estando grávida, isso mais, iria prejudicar a sua gravidez. Então, especialmente mais à frente, quando ela já tá com um barrigão, ela evita ao máximo usar os poderes, o que cria algumas situações curiosas. O fato dela agora, nessa altura do campeonato, estar grávida, até gera uma situação bem complexa entre ela e Mark, porque quando o Mark sai para a primeira Guerra Viltrumita, ele vai embora sem saber que a Eve tá grávida, porque a Eve não conta pra ele. Então ele vai embora sem saber disso e ela fica se culpando, se sentindo mal, se sentindo culpada por não ter contado. Ela fica bem triste, assim como eu ficaria se você não deixar um like aqui nesse vídeo. Então, resolve isso agora que me ajuda demais. E se você é novo aqui no Good Nerd, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para ajudar o canal a bater a marca de 300 mil inscritos até junho. A sua ajuda é essencial. E 2, claro, poder ver mais vídeos sobre Invencível. Sequoias retornam ainda mais fortes. Só que, até esse momento do Mark sair pra guerra, cara,
muita coisa acontece. Enquanto o Mark e Eve estão ali lidando com a Universa, que é uma alien que quer sugar a energia da Terra para, salvar o seu próprio planeta, os Guardiões Globais lidam com a invasão do Sequid, que dessa vez invadiram a Terra e estão mais fortes do que nunca. Agora, liderados pelo Russ Leviston, eles facilmente derrotam os Guardiões Globais, fazendo Cecil apelar e pedir a ajuda do Mark. Quando tudo começou, eles conseguiram isolar a cidade, para impedir que isso se espalhe para outras cidades e o problema ficasse ainda maior. E quando o Mark chega, ele até chega ajudando, mas como sempre, depois ele toma porrada. Depois de muita luta, eles conseguem separar o Sequid das pessoas que foram infectadas, tiram elas dali com o portal do Cecil, mas ainda sobra uma pessoa, o Russ Leviston. Como tá sendo muito difícil de separar o Sequid dele, e ele é o líder que tá causando muito estrago, o Mark vê que não tem outra alternativa e acaba, bum, decapitando e matando o Russ Leviston, assim também acabando com a invasão. Mark volta a usar o traje clássico. Essa ação do Mark de decapitar o Russ Leviston não foi muito bem vista, especialmente pelo robô. Até seria um estopim pro robô eventualmente se voltar contra o Mark. Porque o Russ em si era só um hospedeiro, um inocente. Ele não era de fato a ameaça. Mas o Mark no impulso acabou o matando e até o fazendo repensar sobre várias de suas atitudes. Então, Cecil chama o Mark para uma conversa. Revela que não gostou do que o Mark fez, que agora tem medo dele e ainda apresentou o seu projeto do Reaniman Invencível. Nesse meio tempo também, volta aquela trama do Sr. Liu e do Titã, que termina com o Mark não querendo matar o Sr. Liu, porque ele é um senhorzinho, mas querendo apagar o Titã. E quando o Mark tá ali preparando um soco, o Cecil aparece, impede o Mark e o Mark vai embora. Mark então se reencontra com o Alfaiate, comenta que tá com medo de virar um vilão assim como seu pai foi. E nisso ele acaba voltando a usar o seu traje clássico para fazer as pazes consigo mesmo e marcar a volta do herói que ele costumava ser. Omni-Man volta pra Terra. Talvez um dos momentos mais esperados da quarta temporada, fora claro, a Guerra Viltrumita, é isso, o retorno do Omni-Man e o seu reencontro com a Deb. Nolan e Allen aparecem na Terra para recrutar o Mark para a Grande Guerra. Mas eles não só recrutam o Mark, como também recrutam o Oliver e o Tech Jacket. Eu chamei atenção para ele no episódio 7, no episódio 8, e agora, na quarta temporada, ele sim vai ter um destaque e vai ter um bom desenvolvimento. Após isso, inclusive, a gente começa a conhecer um pouco mais sobre o Tech Jacket. Conta um pouco sobre o seu passado, sobre sua origem, seus poderes, e vai aos poucos apresentando ele, até a gente ver de fato, ele em ação na Guerra Viltrumita. E 2 pontos sobre isso. Agora, já que ele se uniu à colisão, o Nolan tá com um novo traje e o Oliver cresceu da 3ª para a 4ª temporada. Ele não é mais uma criança, agora é um adolescente. Também tem um traje novo, assim como seu pai, e ele usa a camisa do Sid de Toy Story. Quando Nolan chega em casa, até antes dele de fato conversar com o Oliver, temos o reencontro dele com a Deb, que promete ser um momento bem emocionante aqui na série, ainda mais pela complexidade que a série tem dado pra Deb. E esse momento vai marcar o começo da reconciliação dos dois. Sim, eles vão voltar eventualmente na história, vão se reconciliar, mas não vai ser da noite pro dia, vai ser aos poucos. Acredito eu que só na 6ª temporada eles vão de fato, se reconciliar 100%. A série vai trabalhar aos poucos, o que, é uma coisa muito boa. E claro, depois de ver a Deb, ele recruta o Oliver, basicamente tendo a primeira conversa dele com seu filho. Então Nolan, Mark, Oliver, Alan e Tech Jacket vão para a nave e partem rumo ao planeta da coalizão. O problema é que parte da nave deles acaba sendo atingida e adivinha quem tá de volta? Sim, ele mesmo. Retorno do Conquista. Sabe o plano genial do Cecil de manter o Conquista preso para quando ele se recuperar, ele ser interrogado? Então, já estava claro antes. E não deu certo. Quando o Conquista se recuperou, ele primeiro chamou Mark de estúpido por tê-lo deixado vivo e fugiu dali, explodindo toda a instalação. Detalhe, ele voa peladão e fugiu sem nenhum arranhão. No quadrinho, o Mark nem liga com o que o Cecil vai fazer com o corpo morto do Conquista, já que o Mark realmente acha que o Conquista morreu. Mas na série não. Na série, o Mark mandou o Cecil queimar o corpo do Conquista. E agora que ele voltou,
vai dar ruim. No quadrinho Invencível, O Retorno, que se passa entre os capítulos 70 e 71, a gente tem a continuação da saga do Conquista. Depois que ele fugiu da Terra, ele foi direto para a nave dos Viltrumitas, onde agora de roupa pediu 1000 perdões por ter fracassado, disse que subestimou o Mark, que quer uma segunda chance e detalhe, fazendo tudo isso aqui, ó, de cabeça baixa, porque é nesse momento que temos a introdução do Treg. Treg é o grande imperador Viltrumita, o Viltrumita mais forte, pelo menos no presente da história. Sim, o Mark no final, bem no final, acaba, né, superando o Treg. Mas agora, nessa altura do campeonato, o Treg, pô, tem nem comparação com ninguém, com nenhum outro personagem. O Treg, por exemplo, é bem mais forte do que o Nolan, do que o Conquista, ao ponto do Conquista ficar com na mão falando com ele. Então imagina só a força dele comparada com a do Mark. O Treg já chega chegando. Ele chama o Conquista de um animal que só tem sede de sangue e até pergunta: eu te dei apenas uma missão, mas você falhou. Então, pra que mais você me serviria? Conquista implora uma segunda chance. Então Treg manda Conquista, Lucan e mais um Viltrumita para interceptarem a nave com Nolan, Alan, Mark, Oliver, o pessoal. E assim começa a Primeira Guerra Viltrumita. Eu disse primeira porque na verdade são várias. Toda hora, a partir de agora, tem uma Guerra Viltrumita diferente, mas essa aqui é o começo. É a Primeira Guerra Viltrumita. Quando a porradaria começa, claro, o couro come, todo mundo sai na mão, mas quando o Conquista pega o Nolan, eles não têm um X1 direito. Mas o Conquista fala uma coisa muito importante: o seu filho é quase tão forte quanto você. Isso sendo que ele lutou com Conquista há um tempinho. Então agora, no presente da história, o Mark sim já tá no mesmo nível, ou até não é mais forte do que o seu pai. A prova é que agora o Mark já é mais forte do que o Conquista, e o Conquista é mais forte que o Omni-Man, é que quando o Mark vê o Conquista com seu pai, ele rapidamente parte pra cima dele. Mark e Conquista ficam no mano a mano honesto, Lucan, Tech Jacket e Allen também ficam ali se comendo na porrada, mas quando Nolan manda Oliver ir para o planeta mais próximo, porque o Oliver tá com dificuldade de respirar no espaço, o Conquista segue ele. E aí as coisas ficam de verdade. Conquista e Mark tem uma luta brutal que atravessa todo o planeta. E dessa vez, a luta é até mais brutal e mais insana do que a anterior. Conquista usa o seu novo braço robótico para quebrar os ossos de Mark, enquanto Mark fica ali, o enforcando cada vez mais forte. Conquista atravessa o seu braço esquerdo, abrindo um grande buraco na barriga do Mark. Mas Mark, mesmo com as tripas de fora, continua ali enforcando Conquista cada vez mais e mais forte, até que finalmente Mark consegue matá-lo. Sim, dessa vez o Mark matou o Conquista morreu. Na primeira luta, o Mark teve ajuda, especialmente da Eve Atômica com a cereja do bolo, né, ali no final. Mas agora não. Agora o Mark se superou e matou o Conquista sozinho no mano a mano. Treg ataca a coalizão. Mas beleza, o Mark venceu, matou o Conquista no mano a mano. Mas é óbvio, ele ficou todo ferrado, até pior do que, né, no final da terceira temporada. Nolan e Oliver fizeram um curativo improvisado e ficaram ali, esperando a biologia Viltrumita curar o Mark com o passar do tempo. E, enquanto isso, os dois se aproximavam, botavam papo em dia, tem ali uma ou outra missão juntos, vão caçar. É um momento mais calmaria após a tempestade, né? Mais focado no Nolan e no Oliver, que sinceramente eu gostei. Com o passar do tempo, o Oliver cresceu ainda mais, o Omni-Man agora tem uma barbona e o Mark até tem uns pelinhos na cara. Tem pelo menos mais do que eu, o que é uma coisa triste. Só que, enquanto tudo isso rolava, vimos que Treg tinha informantes em Thalescria, eu acho que eu falei certo. Esse que é o planeta da coalizão. Então os informantes abaixaram as defesas, assim permitindo a invasão Viltrumita no planeta. Os Viltrumitas chegam destruindo tudo, e detalhe, tem até a presença do Krieg e da Anissa. Mas agora, Mark recuperado, Nolan e Oliver chegam para ajudar, e quando eles chegam, eles viram o jogo. Pelo menos, por enquanto. Eu digo por enquanto porque esse foi o começo da Segunda Guerra Viltrumita. E a Segunda Guerra vai ter a presença do Treg. E o Treg numa luta como essa
ele faz um estrago absurdo e essa luta o Mark, o Miniman e a galera acaba perdendo. A Segunda Guerra Viltrumita é muito maior do que a primeira, acontece em uns 3, 4 capítulos, tem um capítulo inclusive com mais de 50 páginas, então se vocês quiserem um vídeo detalhando tudo que rolou, com tudo com detalhes, é só pedir aqui nos comentários. Mas não é apenas pedir, é pedir muito e implorar mesmo, porque esse é um vídeo que daria muito trabalho pra fazer o roteiro, pra editar, pra gravar. Então assim, se vocês querem mesmo, pede aqui nos comentários que eu trago pra vocês já na semana que vem. E detalhe, além de tudo isso que eu mencionei ao longo desse vídeo, também teremos a continuação da história do Dark Blood, que vai ser algo totalmente novo aqui na 4ª temporada. O que vai ser, eu tenho uma teoria. Eu comento a teoria aqui nesse vídeo, enquanto aqui eu comento um pouco mais sobre o que vai rolar com Rangerston Levy e a sua conexão com dinossauros. E também como, eles vão morrer. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!